SCP-049 O Doutor da Praga. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-049 deve ser contido em uma cela segura no setor de pesquisa. SCP-049 não deve ser retirado de sua cela, a menos que o ato tenha sido aprovado por 2 funcionários de nível 2 ou superior. Nesses casos, SCP-049 deve ser pesadamente sedado. SCP-049 deve permanecer acompanhado por 2 guardas armados e guiado por uma colheira de ferro, presa a 2 mastros de ferro de 2 metros de comprimento, firmemente portado por 2 funcionários de nível 1 ou superior. Todos os experimentos em SCP-049 devem ser conduzidos em uma das salas especificamente preparadas para esse fim. Caso tenha alguma dúvida, veja o documento 042-D3-18. A cela de SCP-049 deve ser constantemente monitorada por câmeras de segurança. Em casos de comportamento anormal, o doutor deve ser avisado imediatamente. Descrição: SCP-049 possui aparência humanoide, com 1,90 m de altura e pesando 95 kg. Entretanto, a Fundação é, no momento, incapaz de estudar sua face ou corpo com maior precisão, já que o objeto se encontra coberto com o que parecem ser as vestimentas tradicionais de um médico da peste da Europa entre os séculos XV e XVI. Embora as vestimentas se assemelhem a couro grosseiro e a máscara pareça ser feita de cerâmica, estes materiais são na verdade parte do corpo de SCP-049, como demonstrado por testes microscópicos e genéticos que indicam sua composição como similar à de um tecido muscular. O objeto foi originalmente descoberto em Inglaterra pela polícia local. A Força-Tarefa Móvel respondia à suspeita de um surto de amnésicos de classe A. Foram administrados a todos os civis em um raio de quase 1 km, como parte do procedimento inicial de contenção. SCP-049 é incapaz de falar, embora demonstre compreender a língua inglesa perfeitamente, e é completamente dócil até tentar realizar cirurgias. O toque de SCP-049 é invariavelmente letal para humanos. Após entrar em contato com as mãos de SCP-049, a vítima sofre e morre dentro de instantes. SCP-049 tenta não matar todos os humanos em seu campo de visão de forma similar, supostamente para evitar interrupções, para então voltar sua atenção para o SCP-049-2. O objeto então tira uma maleta feita de contendo bisturis, agulhas, fios de linha e diversos frascos de uma substância não identificada de algum lugar de seu corpo e começa a dissecar. SCP-049-2 inserindo diversos componentes químicos no corpo. Após cerca de 20 minutos, SCP-049 sutura SCP-049-2 e volta a se tornar dócil. Após um intervalo de alguns minutos, SCP-049-2 torna a apresentar sinais vitais e aparenta estar reanimado. Contudo, SCP-049-2 é incapaz de manifestar função cerebral complexa, vagando sem rumo até encontrar outro humano vivo. Neste ponto, os níveis de adrenalina e endorfina de SCP-049-2 se elevam a cerca de 300%, enquanto tenta matar qualquer ser humano que encontrar. Antes de voltar ao estado passivo, vagando até encontrar mais humanos, nesse estágio, sua rescisão é permitida e incentivada. A inobservância a este protocolo fora de condições experimentais controladas é passível de pena e de rescisão. Autópsias detalhadas de SCP-049-2 encontram diversas substâncias em comum em seus corpos, incluindo. Contudo, várias das substâncias permanecem não identificadas. Adendo A1.
Hoje, SCP-049 falou pela primeira vez, abordando o Dr. O registro completo do diálogo se encontra em anexo. Alô, Spuavnu. Isso é francês? Nós precisamos de um tradutor. O inglês do rei. Não há necessidade de tradução, senhor. Eu posso falar bem o suficiente. Certo. Meu nome é Dr. Raymond Han. E eu... Ah, um doutor. Um indivíduo com a mesma opinião, sem dúvida. Qual é a sua especialidade, senhor? Criptologia. Mas por quê? Um médico como eu, maravilhas abundam. E aqui eu me preocupei por ter sido sequestrado por esses bandidos de rua. Este lugar, então, este é seu laboratório? Eu me perguntava, tão limpa como é, e com tão pouco vestígio da pestileniência aqui. Pestilência? O que quer dizer? O flagelo, a grande morte. Vem agora. Você sabe. O que é isso que eles chamam? Não importa. A pestileniência sim abunda fora dessas paredes. Você sabe, tantos sucumbiram, e muitos mais continuarão até que uma cura perfeita possa ser desenvolvida. Estou muito perto. É meu dever na vida livrar o mundo disso. Entende? A cura para acabar com todas as curas. Quando você diz a grande morte, você está falando sobre a peste bubônica? Eu não sei o que é isso. Tá, entendo, certo. Bom, as entidades que nossos agentes encontraram naquela casa estavam todos mortos quando você os encontrou, né? Então você os reanimou? Em uma maneira de falar, você vê as coisas de uma forma muito simples, doutor. Expande seus horizontes. Vida e morte, doença e saúde. São termos amadores para doutores amadores. Apenas uma doença que existe no mundo dos homens. E essa é a pestileniência. E nada mais. Não se engane. Eles estavam muito doentes. Todos eles! Você acha que você curou essas pessoas? De fato. A minha cura é a mais efetiva. As coisas que recuperamos não eram humanas. Bem, isso não é a cura perfeita. Mas isso virá com o tempo. E mais experimentações. Passei toda a vida desenvolvendo meus métodos, Dr. Han. E passarei a vida toda mais, se necessário. Agora, perdemos muito tempo. Há trabalho a fazer! Eu vou precisar de um laboratório, onde poderia continuar com a minha pesquisa desimpedida. E assistentes, é claro. Embora eu possa providenciar por conta própria a tempo. Eu não acho que a nossa organização esteja disposta a... Absurdo! Somos todos homens da ciência. Se vista de forma decente e me mostre do que é capaz, doutor. Nosso trabalho começa agora.